Todo cristão precisa estar atento nesses últimos dias que precedem a volta de Jesus. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Perto de Deus. Você sabe alguma coisa sobre o anticristo? Na distração do dia a dia podemos perder o discernimento sobre algumas verdades bíblicas extremamente importantes. Grave esse vídeo para te ajudar a permanecer perto de Deus. Se inscreva em nosso canal e também acione o sininho para receber as notificações. Nós precisamos ter discernimento do mundo espiritual. A Bíblia diz que estamos em uma luta contra o exército do inimigo. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás tem preparado a vinda do anticristo e, desde já, você precisa desenvolver o teu discernimento espiritual para não ficar com a guarda baixa diante da astúcia do inimigo. O nome anticristo significa alguém que está contra Cristo ou procura ser o seu substituto. A primeira verdade sobre o anticristo é que o espírito satânico que opera nele influencia diversas formas de ensino e doutrina. O espírito do anticristo pode primeiro querer ganhar a tua mente para depois ganhar o teu coração. Esse espírito vai preparando o terreno para a manifestação da pessoa do anticristo na terra. Ele opera através de doutrinas que de alguma forma afrontam ou tentam diminuir a importância de Jesus Cristo e do Evangelho de Deus. Já no primeiro século da era cristã, o apóstolo João nos alertava acerca da ação deliberada do anticristo no ensino de falsas doutrinas. Primeira carta de João 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Também na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz: porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. O apóstolo Paulo também falou sobre a influência satânica em falsos ensinos. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Hoje, várias seitas não reconhecem Jesus Cristo como Deus que se fez homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará. Por mais que algumas delas tenham aparência de bondade, qualquer diminuição da importância de Cristo, por mínima que seja, é uma doutrina do anticristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, a Bíblia diz o seguinte: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarçassem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Além disso, amados, várias ideologias tentam implementar uma visão de mundo sem Deus, ou a de um Jesus que seria apenas um mestre da moral e não um criador do universo que se fez homem e habitou entre nós. A segunda verdade sobre o anticristo que eu quero compartilhar com vocês é que ele é o agente final de Satanás que virá antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 aos Tessalonicenses, a Bíblia diz que antes da segunda vinda do Senhor virá um período de apostasia e o anticristo será revelado. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. A palavra apostasia se refere tanto à negação da fé em Deus, quanto a uma rebelião espiritual ou militar. Ele irá se opor a Deus e ao cristianismo e buscará ser exaltado como Deus. A vinda dele, amados, é uma grande operação de Satanás, segundo aos Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo
é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Reparem que o anticristo vem com muito poder, sinais e prodígios. Os que não estiverem firmes no Senhor Jesus poderão ser enganados. Assim, quem se afasta do evangelho sobrenatural do Espírito Santo, que está fincado na palavra de Deus, pode vir a cair na cilada do anticristo por falta de discernimento espiritual. O mistério da iniquidade já está operando em uma série de atividades de bastidores operada pelos poderes das trevas. Por isso, precisamos ficar atentos. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E a terceira e última verdade que eu quero compartilhar com vocês sobre o anticristo é que o seu sucesso será apenas temporário, pois ele será totalmente destruído pelo Senhor Jesus em sua segunda vinda. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, o anticristo já está destinado à destruição. Você que está em Cristo, pela graça e pelo Espírito Santo, pode confiar na palavra de Deus, que em Romanos 5,17 afirma o seguinte: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deus já operou na tua vida e te colocou num lugar seguro, junto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Efésios, capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Confie no Senhor, espere nele, desenvolva a tua fé, porque Deus é Rei para o todo e sempre. Glória a Deus. Se você foi abençoado por esse vídeo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho para receber as notificações. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você conhece, para que elas possam crescer no conhecimento da palavra de Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.